Meus amigos, que a paz do Cristo permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos dedicar alguns minutos para nossas reflexões sobre o nosso querido, respeitadíssimo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Como foi esse trabalho? Claro que nós vamos procurar ser bem objetivos, né? Mas como foi esse trabalho? Que desafio foi esse? Como foi o seu desempenho e o que ele teve de enfrentar, principalmente naquela época? Vamos inicialmente analisar o papel de um espírito missionário. Nós não temos a menor dúvida, né, de que Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi realmente um espírito missionário. Missão é ofício, ministério, obrigação, compromisso, dever a cumprir. Um espírito assume um compromisso, reencarna para dar conta de uma tarefa que lhe foi destinada. Missionário, aquele que foi incumbido de realizar determinada missão. Nós extraímos isso lá do Aurélio Buarque de Holanda. Então, nós temos já de início o que significa missão e espírito missionário. No Livro dos Espíritos, né, quando aparece LE, é o Livro dos Espíritos. Nós temos um comentário de Kardec na questão 569. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. A espiritualidade superior chega à conclusão de que determinado espírito, obviamente com a concordância dele, deverá desempenhar determinada missão que sempre terá como objetivo o bem. Só os espíritos elevados desempenham missões? E a resposta está lá na questão 571 do Livro dos Espíritos. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Nós já podemos entender, não é? Qual era a capacidade e a elevação de Allan Kardec, espírito que evoluiu durante quantas e quantas encarnações, nós não sabemos. Nós temos aí, né, a figura do nosso respeitadíssimo codificador. Analisando de uma maneira assim bem objetiva as três grandes revelações, vamos primeiro verificar, né, lembrando, todo mundo já conhece, mas vamos lembrar o que significa revelar. Revelar é tirar o véu que encobre algo que já existia, que precisa se tornar conhecido. Revelar nada é inventado de última hora. Revelar é quando coloca-se à disposição de todos alguma coisa que já existia. Só se revela o que é verdade, o que é fato. E a providência divina sempre faz revelações, ou permite que revelações sejam feitas à humanidade de acordo com as suas necessidades e com sua capacidade de entendimento. Tudo vem a tempo e a hora, de acordo com as necessidades e com a capacidade que a humanidade tem de receber essas informações. As três grandes revelações todo mundo lembra, né? E cabe destacar que não há a menor dúvida que Jesus, o nosso governador espiritual, nosso guia e modelo, supervisionou as três grandes revelações endereçadas à humanidade terrena. A primeira grande revelação através de Moisés, que divulgou os 10 mandamentos, que já foi dito tantas vezes, né? Se eles tivessem sido absorvidos e seguidos pela humanidade, nós estaríamos numa situação muito melhor em termos de comportamento. Isso aconteceu cerca de 1.300 anos antes de Cristo. E o objetivo principal da primeira grande revelação era a justiça divina. A segunda grande revelação foi o próprio Cristo, né? Nosso governador, guia e modelo, que esteve entre nós há cerca de 2.000 anos, trazendo a vivência do amor. O próprio Cristo mostrou, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, o que vem a ser o amor. E a terceira grande revelação, nós temos como data básica o ano em que foi lançado o Livro dos Espíritos, né?
1857 depois de Cristo. O objetivo principal, verdade consoladora. E quanto consolo, né? Quanto conforto que a doutrina espírita nos oferece. Vamos comparar aqui as três revelações em termos de figura principal. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés. Quando se fala em primeira revelação, nós nos posicionamos sempre girando em torno de Moisés. A segunda grande revelação, sem a menor dúvida, a figura principal é de Jesus, né? Agora, a terceira revelação, por mais que haja pessoas que pensam logo em Kardec, ela não tem a sua personificação em indivíduo algum. Ué, que interessante isso, né? As duas primeiras foram individuais, a terceira coletiva. Olha só, quantos foram os espíritos que participaram da terceira grande revelação. Vem sendo espalhada por sobre a Terra a milhões de pessoas de todas as raças e condições. Foi realmente um grupo considerável de espíritos. Como a espiritualidade superior se organiza para ajudar a humanidade? Muito bem. Se nós aqui já estamos treinando, né, e em muitas oportunidades conseguimos mostrar que nos organizamos e os benefícios que isso traz, imaginemos como é a organização da espiritualidade superior, muito acima do nosso nível de entendimento. A espiritualidade superior se organiza de uma forma magnífica. E a equipe do Espírito Verdade? Como seria, ou como foi, ou como tem sido até hoje, a equipe do Espírito Verdade? Olha, pessoal, ainda não podemos ter ideia de como foi constituída essa equipe de uma forma total. Informações ficaram disponíveis, mas nós ainda não temos uma visão tão ampla assim. Mas podemos citar alguns integrantes dessa equipe do Espírito Verdade. E aí nós temos, né, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, Fenelon, Lázaro, um espírito amigo, que depois de algum tempo nós fomos descobrir que as mensagens, né, que aparecem como um espírito amigo seriam de Joana de Ângeles, ou outros integrantes que não chegam a aparecer aqui. Nós temos também a figura de Emanuel. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, nós temos lá Emanuel, com o item 11, o egoísmo. Então, por aí nós temos já uma ideia de como essa equipe do Espírito Verdade trazia, na própria espiritualidade superior, espíritos evoluídos que vinham contribuir para a evolução nossa, né, da humanidade. E Kardec? Ele era integrante dessa equipe? Ou já que estava encarnado, foi aproveitado para ajudar? Vamos aproveitar ali o professor Rivailo, né, que já está disponível, né, reencarnado na Terra. Será que foi assim? Quem deverá reencarnar para atuar como organizador? Ora, vejamos bem, se havia tantos espíritos, né, evoluídos que estariam trazendo informações para a humanidade, alguém precisaria ser o responsável por receber essas informações e organizá-las. Um espírito livre da matéria tem muito mais liberdade de análise e de raciocínio, uma visão muito mais ampliada, principalmente em se tratando de um espírito evoluído. Não está preso à matéria, ele está na espiritualidade. Há limitações impostas pela vida corpórea, porém nós já podemos ver o desafio de Kardec, os riscos de desvio do foco principal, os riscos de relacionamentos, tentações, etc. E olha, pessoal, isso tudo aí aconteceu com Kardec. Nós vamos ter uma visão, embora bem rápida, de como foram esses desafios do nosso codificador. Mas era necessário que alguém encarnasse para que a terceira grande revelação pudesse ser criteriosamente organizada no plano físico. Por aí nós já sabemos, né? Tinha que ser um espírito muito organizado, muito disciplinado, com um campo, né, de conhecimento global muito amplo. E aí está
mais uma figura do nosso codificador. Muito bem. Hippolyte Léon Denisard Rivail, este foi o nome que ele teve nessa sua última encarnação entre nós, que depois passou a desempenhar o papel de codificador. Nasceu em Lyon, França, em 3 de outubro de 1804. Família que se destacava na advocacia, assim, familiares de Kardec, eles tinham um certo posicionamento social na magistratura e no trato dos problemas educacionais. Olha só que coisa importante. Mais um espírito que nós vimos claramente como integrante do Espírito Verdade. Só que com um papel interessante, que ele reencarnou antes, no século XVIII, para poder construir todo o seu caminho no campo da educação e receber o nosso codificador para educá-lo, prepará-lo para a vida profissional, para a vida social, de um modo geral. O jovem Rivail compartilhava com seus colegas os conhecimentos adquiridos nas aulas, complementando e tirando dúvidas. Kardec, desde cedo, mostrava essa sua disponibilidade para ajudar as pessoas, né? Olha só a importância de Pestalozzi na preparação de Kardec. Johann Pestalozzi nasceu em Zurique em 12 de janeiro de 1746, meados do século XVIII. Foi estudante de linguística e filosofia. Desenvolveu um modelo de educação onde estavam presentes a liberdade, a atividade e o amor. Até hoje, Pestalozzi é estudado pelos educadores. Ela, no caso a criança, quer tudo o que a torna amável, tudo o que lhe traz reconhecimento, tudo o que excita nela grandes expectativas, tudo o que nela gera energias, que a faça dizer, eu sei fazer. É o ganho da autonomia, né? É a criança sentir que já domina alguma coisa e sabe fazer algo. Em suas ações, que incluem a publicação de diversos livros e através de seus institutos educacionais, Pestalozzi foi educador de crianças aristocratas e pobres. Pestalozzi lidou com todo tipo de criança, de toda origem possível, e entre elas, Allan Kardec. Fazia parte da sua missão, olha só, ser mestre de Allan Kardec em Verdun. Com certeza, fazia parte da equipe do Espírito Verdade. Pestalozzi desencarnou em 17 de fevereiro de 1827, menos de 23 anos após a reencarnação de Allan Kardec. Então, tivemos todo um trabalho, né, em que Pestalozzi construiu sementes no campo educacional que até hoje fervilham e recebeu Kardec já num certo grau de maturidade para ajudá-lo a se transformar no codificador da terceira grande revelação. E o professor Rivail? Depois de passar por toda uma preparação com Pestalozzi, né, ele ingressou na vida profissional e, olha, em 1825, fundou uma escola de ensino fundamental, que funcionou até 1834. E aí já começou o primeiro grande desafio de Kardec na vida encarnatória. Ele abriu essa escola com a ajuda de um tio, que tinha recursos financeiros e ajudou a manter essa escola, porém durante um certo tempo. Como esse tio tinha o vício do jogo, ele se complicou financeiramente de tal forma que Kardec não teve como manter a escola e ficou depois numa situação financeira muito difícil, muito difícil. Kardec ainda ficou com uma parte do dinheiro que tinha sido investido na escola, mas acabou entregando isso a um amigo, né, que era um negociante, e esse amigo teve sérios problemas financeiros, o dinheiro de Kardec sumiu, que havia ficado ainda como um resquício, né, da escola fundada, e olha só, passou anos trabalhando como contabilista para poder ter o dinheiro necessário para se manter. As noites eram aproveitadas para trabalhar no campo da educação. Será que Kardec dormiu o suficiente? Elaborou novos livros de ensino,
traduziu obras literárias ou de estudo, alemão, inglês, holandês, grego, latim e vai por aí. Olha só, pessoal, a formação desse espírito, né? Preparava cursos, inclusive, sobre lógica e retórica. Organizava e ministrava em sua própria casa cursos gratuitos, deixei em branco ali para ficar em destaque, sobre química, física, astronomia, fisiologia, anatomia comparada e vai por aí. Então, nós vemos como o nosso professor Revilo já trazia consigo, né, aquela sua tendência completamente para o bem, sabendo o que precisava ser feito para ajudar a humanidade. Em 1832, 6 de fevereiro, olha só que bacana que foi isso na vida do professor Revilo. Casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, professora muito culta, inteligente, também escritora, 9 anos mais velha do que Revilo. Um encanto de pessoa. Ela também não fazia parte da equipe do Espírito Verdade? Claro, porque ela foi de uma importância muito grande na vida do nosso codificador. E olha só, juntos, Kardec e Amélie Boudet enfrentaram dores, desilusões, decepções, calúnias, ingratidões, e ela esteve sempre ao seu lado. Mesmo após a desencarnação de Kardec, ela o defendeu o tempo todo. Amélie Gabrielle Boudet teve uma participação decisiva na vida do nosso codificador. Com certeza, né, uma reunião de duas almas, né, que com certeza já se conheciam. Revilo era muito criterioso. Agora nós vamos ver alguns aspectos pessoais. Não aceitava novidades com facilidade. Ele tinha um critério muito rigoroso. Exercia uma análise bem aprofundada para que pudesse estar convencido de que lidava com algo de fato verdadeiro. Agora, raciocinemos rapidamente. Isso não seria fundamental para o trabalho dele na codificação? Sem dúvida, né? Pensamento frio, analítico, sem arroubos de entusiasmos. Não era fácil. Eu até costumo brincar em algumas palestras, não era fácil vender um carro para Kardec, se bem que naquela época ainda não havia automóvel, mas imaginem, né? Você convencer Kardec que seu carro é bom realmente. Raciocinava com profundidade e esmiuçava todas as questões que surgissem à sua frente. Ele ia a fundo para poder se sentir convencido, né? Era um estudioso do magnetismo animal. Olha que bacana. Ele já reencarnou com interesse que despertou, não demorou muito, pelo magnetismo. E era muito perceptível. Ele observava detalhes e captava significados que muita gente não conseguia perceber. Era disciplinado. E olha a consequência da pessoa disciplinada. Organizado. Disciplina e organização andam sempre juntas. Claro, né? Foi escolhido pelo Espírito Verdade a fim de articular-se com as esferas invisíveis e os mensageiros do Cristo para construir os fundamentos terrenos da doutrina espírita. Era fundamental um espírito do seu nível para estar encarnado, sujeito a todos os riscos, né, e influências de uma encarnação, para poder dar conta daquele trabalho. Sabia dos fenômenos das mesas girantes que incendiavam os salões de Paris e na Europa como um todo, né? Acompanhou aquilo mais ou menos de 1850 a 1852. E, para ele, olha só a visão que ele tinha a respeito. Parecia apenas uma diversão social. Ali já entrava aquele aspecto dele bem sério, frio, né? Bom, vamos recapitular aqui rapidamente, né? Que por volta de 1848 nós tivemos, no condado de Wayne, perto de Nova York, fenômenos mediúnicos, né? Em Hydesville. Um vendedor ambulante, Joseph Ryan, foi assassinado e ficou realmente magneticamente preso à casa onde a família Fox passou a residir depois. E aí nós temos as irmãs Margarida e Catarina, que eram médiums, traziam essa faculdade mediúnica,
e acabaram sendo, né, veículos de comunicação para esse espírito que ficou ali preso naquelas circunstâncias, né? E depois, logo depois, nós tivemos o surgimento no Centro Cultural do Mundo, a França. Foi muito importante o local onde aconteceram esses fenômenos das chamadas mesas girantes, na França, o Centro Cultural do Mundo. Bom, nós temos aí coadjuvantes na missão de Kardec, né? Também não temos dúvida que foram espíritos que tinham que estar reencarnando para, de alguma forma, ajudar nesse trabalho. O senhor Fortier, essa data nós vamos ver daqui a pouco, o senhor Carlotti, o senhor Potier e a senhora Pleine-Maison, que foi com quem, né, Kardec pela primeira vez pôde presenciar os fenômenos acontecendo. E nós vemos então, né, que a iniciativa é dos espíritos, a terceira grande revelação partiu dos espíritos, mas a elaboração humana ficou a cargo do professor Rivail. Bom, em 1854, foi quando o senhor Fortier, amigo do professor Rivail, começou a conversar com ele sobre as mesas girantes. E o senhor Fortier estava realmente entusiasmado. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Ele estava entusiasmado com o assunto. E o professor Rivail, até para uma certa decepção do senhor Fortier, olha só a resposta que ele deu. Isso é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula. Ano seguinte, o senhor Carlotti, um amigo já de 25 anos, né, discorreu sobre os fenômenos durante mais de uma hora, conseguiu segurar o professor Rivail durante mais de uma hora e entusiasmado, né? Ele comentava tudo que ele vinha assistindo. E Kardec, tempos depois, né, fez essa afirmativa. O senhor Carlotti foi o primeiro a me falar da intervenção dos espíritos e contou-me tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencerem, aumentaram as minhas dúvidas. Olha só. Kardec não ficou convencido, ele ficou já com alguns pontos de interrogação, né? Provocando ele, né? Até a se aproximar, quem sabe, mais dos assuntos. Em maio de 1855, o professor Rivail esteve em casa da senhora Roger, sonâmbula, com o senhor Fortier, seu magnetizador, encontrando-se com o senhor Potier. Aí nós vemos como esses coadjuvantes começam a surgir já num processo de entrada do professor Rivail no campo das comunicações mediúnicas. E a convite desse senhor Potier, o professor Rivail foi assistir às experiências que se realizavam na casa da senhora Pleine-Maison. E aí nós temos um dia, né, que pode ser considerado um dia marcante. Terça-feira de maio de 1855. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Olha como já mudou a maneira como o nosso codificador começava a lidar com esses assuntos. O codificador relata ter visto também na mesma reunião alguns ensaios de escrita mediúnica, em uma ardósia com auxílio de uma cesta. Ainda bem primário, né, o sistema de comunicação. Residência da família Pleine-Maison. Entrevi sobre essas aparentes futilidades a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia. Alguma coisa de sério. Olha só, o codificador enxergava algo sério naquilo. E como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometi aprofundar. Aí foi quando Kardec falou, não, agora eu vou ter que mergulhar nesse assunto. Residência da família Baudin.
foi aí que fiz os primeiros estudos sérios em espiritismo. Menos ainda por efeito de revelações, que por observação, destacou o codificador. Então, mais uma vez, nós vemos o estilo, né? As características do professor Rivailo. Ele estava muito mais interessado em observar do que estar captando alguma revelação. 30 de abril de 1856. A médium, senhorita Jafé, transmite a missão que o professor Rivailo teria pela frente, que mais tarde seria confirmado por outros médiums. Mesmo assim, Rivailo parece duvidar. Olha o jeitão dele. Será que é verdade mesmo? Então, não teve jeito. O Espírito Verdade lhe envia um esclarecimento. Do Espírito Verdade a Kardec. Vale a pena a gente dar uma lidinha rápida nisso. Confirmo o que foi dito, mas recomendo-te discrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Eu deixei em destaque esse alerta. Neste último caso, ou seja, se houver uma falha, né, se você falir, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Olha aqui, comunicação importante do Espírito Verdade, deixando bem claro com Kardec como seriam as condições de trabalho. E aí surge a humildade de Kardec. É impressionante como Kardec demonstra e exemplifica para nós essa humildade. Olha só como Kardec, numa oração, né, numa declaração íntima, Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Olha que bacana, não é? Reconheço a minha fraqueza, olha só, diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. É linda, né? É lindo esse desabafo de Kardec diante da missão que ele realmente enxergava que teria pela frente. Vamos ver aqui uma pequena amostra dos critérios de Allan Kardec. Nós já vimos anteriormente, né? Como ele era extremamente rigoroso em tudo que fazia. Primeiro, isso eu faço questão de destacar, porque eu acho isso importantíssimo. Trabalhou com mais de 10 médiuns, diretamente ali com ele. Além de receber a contribuição de vários médiuns distantes de diferentes pontos do planeta. Na Revista Espírita de maio de 1863, tem algo que eu faço questão de destacar com vocês. Mas voltando a esse tópico anterior, eu creio que seria muito bom a gente ressaltar isso. Se Kardec tivesse ficado exclusivamente dependente de um único médium, que segurança ele teria? Até porque, daqui a pouco nós vamos mostrar, né, que o seu estilo, a sua metodologia era de observar, comparar e julgar. Ele ficando apenas com um médium lhe fornecendo tudo que fosse informação, o risco seria muito grande, dependendo de um único filtro para tantas e tantas comunicações. Mas na Revista Espírita, maio de 1863, nós temos aqui o seguinte: de 3.600 comunicações recebidas, 3.000 são de uma moralidade retocável. Olha só, já a análise feita por Kardec. Desse número, quer dizer, das 3.000 que são de uma moralidade irretocável, considera publicáveis menos de 300. Olha como caiu na sua seleção muito rigorosa. E embora apenas 100 sejam de mérito excepcional. Aquelas ali não podiam mexer em nada, que estavam perfeitas.
Então, nós percebemos aí que esse número de 100 em relação a 3.600, que foi a quantidade inicial que ele recebeu, corresponde, pessoal, no número arredondado de 2,8%. Isso é uma pequena amostra dos critérios do codificador para selecionar tudo que chegava para ele de informações. Aqui nós temos alguns, depoimentos dele. É erro crer que os espíritos dominem a ciência completamente. O saber deles está no espaço como na terra, subordinado ao seu grau de adiantamento e aos que, acerca de certas coisas, sabem menos que os encarnados. Ele tinha uma visão muito clara, sobre a realidade que existia. O pensamento do espírito pode ainda ser alterado pelo meio de que se utiliza para se manifestar. Olha a atuação dos médiuns aqui. E olha por que Kardec fez questão de trabalhar com um certo número maior de médiuns. Eles dizem o que sabem. Cabe a nós submeter-lhes os ensinos ao controle da lógica e da razão. Aí, o perfil do codificador. Sempre muito perspicaz, analítico. A metodologia de Allan Kardec, que foi citada ainda há pouco, era observar. Ele era extremamente perceptivo, analítico, comparava o que ele recebia de informações e tomava um posicionamento a respeito, julgava. Agora, vamos fazer aqui uma rápida análise sobre os recursos disponíveis na época de Kardec. Eu até convido, os nossos companheiros a fazerem uma pesquisa para terem uma informação assim mais detalhada. No tempo de Kardec havia luz elétrica, máquina de escrever, automóvel, avião, e por aí vai. Eu nem fiz questão de colocar nada referente à tecnologia moderna, Nada disso. Coloquei apenas recursos que, com certeza, o ajudariam muito no seu trabalho de tantas informações para trazer para a humanidade. Aí vamos analisar os recursos, que, na verdade, existiam na época de Kardec, com todo esse trabalho do cronograma do Pentateuco Espírita. O Livro dos Espíritos. 18 de abril, que é considerado o dia do Livro Espírita, em 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, em 1861, aproximadamente 4 anos depois. O Evangelho segundo o Espiritismo, 3 anos à frente, surge. O Céu e o Inferno, 1 ano depois do Evangelho. E a Gênese, em 1868. Eu fiz questão de análise, de sublinhar, 1857 e 1868. 11 anos aproximadamente, em que esse Pentateuco foi disponibilizado para a humanidade. Nós temos ainda o que é o Espiritismo, que foi lançado em 1859, aproximadamente 2 anos depois do Livro dos Espíritos, e vários escritos do nosso codificador que foram reunidos e amalgamados aqui em obras póstumas, que foi lançado esse livro em 1890. Então nós percebemos, que o cronograma do Pentateuco Espírita tinha que obedecer a um trabalho magnífico feito por espíritos superiores e por um espírito muito evoluído que reencarnava para cuidar de todo esse trabalho aqui no plano físico. Com aqueles recursos, ou sem aqueles recursos que foram mostrados ali. Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. Bom, eu trouxe aqui uma foto, do túmulo de Allan Kardec em Père Lachaise, que muita gente até já conseguiu estar lá, se fotografou, apenas para nós vermos que ali ficou depositado,
o invólucro de um espírito de uma grandeza que nós nem podemos ainda entender suficientemente e que deixou um legado incalculável para a humanidade. A doutrina espírita amplia a nossa visão de futuro, sem dúvida, né? Aliás, amplia a nossa visão não só de futuro, mas para frente e para trás. Passado, presente e futuro. E isso nos lembra, né, aquela indagação: de onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde irei? Olha, pessoal, Kardec quase não dormia. Nós vimos, né, nesse relato que nós trouxemos, as dificuldades que ele enfrentou, até perseguições. Ele, inclusive, fez questão de não usar o próprio nome como codificador. Ele preferiu usar um outro nome. E aí, por sugestão de espíritos que o assistiam, ele usou um nome que ele teria usado na época dos druidas, Allan Kardec. Até para não deixar o nome dele à frente de todo aquele trabalho, porque ele não queria personificar a revelação, e como ele tinha também adversários, ele teve essa intenção de proteger a doutrina. De 1855 em diante, sua vida girava em torno do espiritismo, com ele dividindo o seu tempo, as suas energias, o seu saber, e o seu amor. Precisamos voltar a citar a Miri, sim, que foi de incomparável afinidade, de extremo apoio para o seu trabalho, até mesmo após a desencarnação do nosso codificador. Bom, eu vou deixar aqui as fontes consultadas, se alguém quiser fazer alguma pesquisa. São fontes que realmente merecem todo o nosso respeito e são dados que eu procurei trazer para nós entendermos, né, o papel que o nosso codificador desempenhou, trazendo esse benefício incalculável para toda a humanidade. E nós só podemos dizer obrigado, Allan Kardec. Obrigado por todo esse trabalho que até hoje para nós significa um estudo permanente. E um detalhe, cada vez que nós vamos estudar a doutrina, parece que algo novo surge, não sentem isso? Coisas que nós tínhamos entendido de uma forma há um tempo atrás, ao lermos agora, percebemos um detalhe que até nos escapava ou passamos a ver de uma forma diferente. Isso vem comprovar que nós, aos poucos, vamos evoluindo e entendendo cada vez melhor os ensinamentos que surgem à nossa frente, trazidos por entidades do bem. Que possamos continuar sentindo a paz do Cristo em nosso íntimo, agora e sempre.